Na disciplina de língua portuguesa, nós iremos realizar atividades no livro didático da página 312 a 315. Então, a gente vai ver sobre as regras ortográficas do uso de S ou Z na escrita das palavras, tá? E o emprego do H, né, na escrita das palavras. Então, no emprego do S ou Z, né, na ortografia, na escrita das palavras, né, nós temos muitas regras, né? Em muitas palavras, o som de Z pode ser representado tanto pela letra S, né, quanto a letra Z, né? Nós temos aí, por exemplo, das palavras casa, né? Escreve-se com S, tem som de Z, né? Deslizar, né? É escrita com Z. Então, né, em muitas palavras o som de Z pode ser representado tanto pela letra S quanto pela letra Z. Para saber quando usar uma ou outra, né, nós temos regras aí que podem nos ajudar. Então, usa-se S para palavras que já possuem S na palavra, né, primitiva. A parte, né, que é mantida, por exemplo, nós temos aí analisar. A palavra primitiva, né, nós podemos aí derivar de analisar, análise. Nós temos aí o verbo pesquisar, nós podemos derivar, né, a partir desse verbo, a palavra pesquisador. Então, na palavra primitiva pesquisar, né, escreve-se com S. Então, para derivar pesquisador da palavra pesquisar, né, mantém-se o S. Liso, alisar, palavra primitiva liso, né? Ao derivar uma palavra dessa palavra raiz primitiva, né, mantém-se o S, né? Então, S ou Z, né, existente nas palavras primitivas, mantém-se nos derivados, né? Quando for escrever aí, né, uma nova palavra dessa palavra primitiva, que é escrito com S, mantém-se o S. Então, nós temos aqui outros exemplos, né? Outras regras, né, de palavras escritas com S, que tem som de Z. Nós temos aqui o exemplo, né? Usa-se Z para palavras que já possuem Z na palavra primitiva, ou que não possuem S, né? Então, na mesma regra, né, que na palavra primitiva que tem-se o S, mantém-se o S para derivar uma palavra a partir desta, né? Mantém-se a mesma regra, né, com palavras primitivas aí escritas com Z, ao derivar uma palavra dessa palavra primitiva escrita com Z, mantém-se o Z. Então, deslizar, palavra primitiva, né? Ao derivar-se uma palavra desta palavra deslizar, né, deslizamento, né, mantém-se o Z. Vazio, esvaziar. Economia, economizar. Colônia, colonização, tá? Então, usa-se S no sufixo oso e osa, né? Em adjetivos, por exemplo. Se você tem aí a palavra gosto, né? Você vai usar aí um sufixo no adjetivo, né? Vai transformar aí em um adjetivo, né? Então, gosto, né? A palavra primitiva é gosto, né? Você acrescentando aí, né, o sufixo oso vai transformar em um adjetivo, gostoso, né? A palavra primitiva é amor, né? Você acrescentando aí o sufixo oso, né, você vai transformar em um adjetivo, amoroso, né? A palavra primitiva aqui é teimo. Você acrescentar aqui, né, um sufixo osa, você vai transformar em um adjetivo, teimosa. Usa-se S no sufixo esa, em nacionalidades, né? Então, você vai em nacionalidades aí, por exemplo, né, o inglês, né? Se você vai, né, pronunciar essa palavra aí, né, registrar essa palavra aí, né, descrevendo aí a nacionalidade da pessoa, né, você vai usar aqui o sufixo esa, vai ficar inglesa, né? E o chinês, né, se você vai pronunciar e registrar a escrita, né, da nacionalidade do chinês, você vai usar o sufixo esa, vai ficar chinesa.
né? E o japonês, se você vai, né, transformar aqui, né, em um adjetivo, né, que é a nacionalidade dessa pessoa, você vai usar aqui o sufixo esa, vai ficar chinesa, tá? Essa é mais uma das regras aí, ortográficas. Então, usa-se Z no sufixo esa em substantivos criados a partir de adjetivo, né? Então, você tem aqui, né, o adjetivo limpo, você vai criar aí o substantivo limpeza, acrescentando o sufixo esa. Se você tem aqui o adjetivo claro, você vai acrescentando o sufixo esa, você vai criar o substantivo clareza. Se você tem aqui o adjetivo nobre, você vai criar um substantivo nobreza, acrescentando ali, né, o sufixo esa, tá? Essas são algumas das nossas regras ortográficas, né, da escrita das palavras usando aí, né, o S ou o Z. Então, na nossa atividade, a gente tem que atividade 1, escreva as palavras adequadas a partir das que encontram-se em parênteses, né, usando o S ou Z. Então, nós temos na frase A, né? Então, dando um exemplo aqui da nossa primeira frase, nós temos ali: os golfinhos precisam de um lugar sem interferência humana. E nós temos aqui o substantivo silêncio. Então, nós podemos usar aí, né, um sufixo oso, né, para transformar essa palavra em um adjetivo. Então, vai ficar: os golfinhos precisam de um lugar silencioso sem interferência humana, tá? E assim sucessivamente, né, nas próximas frases, né, nós temos aqui na frase B: a maneira como os golfinhos saltam é, aí nós temos entre parênteses aí, espanto, né? Então, nós vamos usar aí, né, a nossa regrinha, né, que usa-se S nos sufixos oso e osa em adjetivos, né? Por exemplo, né, nós temos aí, né, a palavra primitiva aí, né, que é espanto. Então, nós vamos transformar essa palavra aí, né, em um adjetivo, né? A gente pode acrescentar o sufixo oso ou osa para transformar essa palavra em um adjetivo para preencher a nossa lacuna. E assim sucessivamente. Na nossa próxima atividade 8, há nomes ou sobrenomes na sua turma, né? Na sua turma aí da nossa sala de aula, há nomes e sobrenomes, né? Se você lembra o nome dos coleguinhas, né, você pode fazer uma lista, né, e observar, né, quais são escritos com S e quais são escritos com Z, tá? Fazer a pronúncia desses nomes, né, para ver os que tem som de, né, escrito com S, tem som de Z, né? Fazer essa experiência aí. Nossa atividade 9, leia, né, a gente vai ler aqui o texto, né, com informações sobre Roberta Bonaldi, para estar respondendo as questões aí A, B e C. Então, Roberta Bonaldi, né, Grupo de História Natural de Vertebrados, Universidade Estadual de Campinas. Então, a primeira frase do nosso texto está se referindo aí a um grupo de estudos, de pesquisas, né? Roberta Bonaldi, Grupo de História Natural de Vertebrados, Universidade Estadual de Campinas. Amo o mar. Meu trabalho é procurar histórias curiosas desse fantástico universo, né? A segunda frase aí do nosso texto refere aí, né, a histórias curiosas, né, a relatos desse fantástico universo, né? Então, fazendo essa observação aí no nosso texto, a gente vai responder as questões. A. Qual é a diferença de sentido entre a primeira palavra destacada, história, e a segunda, histórias, tá? Pode responder aí, né, uma resposta pessoal. Questão B. Por que a primeira é escrita com a letra inicial maiúscula? Tá? A gente observou ali, né, que história, né, grupo de história, né, é o nome do grupo. Natural de Vertebrados, né, Universidade Estadual de Campinas, né, é o nome de um grupo de estudos,
tá? Questão C. Leia a palavra história, né, aqui com letra minúscula, em voz alta. Qual é o som da letra H? Tá? Registra aí se você, né, observou aí que a palavra história, né, se ela tem som aí da letra H, tá? Na nossa próxima atividade, a gente vai ver aqui sobre as regras ortográficas do emprego H, tá? Então, a letra H no início das palavras não tem um som próprio, né? Portanto, pronunciamos apenas a vogal, né, que aparece em seguida. Então, a gente vai ler as palavras aqui do diagrama e observar, né, se é presente o som da letra H, né, ou se o primeiro som, né, que a gente pronuncia é da vogal, tá? Hábito, higiene, hoje, homem, Horácio, Helena, né? A gente observou aqui, né, que na pronúncia o primeiro som que vem é da vogal, tá? Então, por que iniciamos algumas palavras assim, né? Como já sabemos, né, a maneira como falamos e escrevemos muda de acordo com uma série de fatores, né? A situação em que estamos, o tempo em que vivemos, a região em que moramos, né? Em suas origens gregas ou latinas, algumas palavras, né, começavam com a letra H, né? E isso foi mantido na escrita ao longo do tempo, né? A gente tem alguns exemplos aqui. Então, né, quando nós, né, realizamos aí leituras e escritas das palavras, né, nós devemos aí memorizar, né, como se escreve, né, ortograficamente as palavras, né? E se a gente ter alguma dúvida, né, pesquisar, fazer um dicionário, né? Então, nós temos aqui a palavra herói, né, do latim eros, né? Então, aí, né, é um resquício, né? Um resquício da história aí, né? Nós herdamos aí, né, no nosso dicionário, né? Na escrita das nossas palavras, nas regras ortográficas, né? Essa palavra herói, né, escrita com H. Hipopótamo, né, veio aí do grego, né, hipopótamos. Hipótese do grego, hipóteses. Homem do latim, hominem. Hoje do latim, ode, né? Então nós, né, herdamos aí a escrita dessas palavras, né, no nosso dicionário, né, do latim, do grego, né, tá? Então, na nossa atividade, a gente vai realizar a leitura das palavras, tá? E observar e fazer uma pesquisa em um dicionário, né? E confirmar se elas são escritas com H ou não, né? Se forem, né, acrescente o H nas palavras, tá? Se tiver alguma dúvida, pode pesquisar no dicionário ou perguntar para a prof, tá? Essa é a nossa atividade de língua portuguesa de hoje.